Fala moçada do curso de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Calvo Carlos e este é o meu canal criado especialmente para vocês, alunos do ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. Ao final dessa aula, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma sugestão sobre conteúdos que gostaria de ver publicado por aqui, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo, clique no sininho para receber notificações sobre novos vídeos, estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, na aula de hoje nós vamos fazer uma série de exercícios sobre associação de resistores, associação mista, aquela que mistura série com paralelo. Obviamente que os pré-requisitos para esta aula são as duas aulas de teoria sobre associação de resistores. Para aqueles que já assistiram às aulas e querem se reforçar sobre a resolução de exercícios sobre associação de resistores, essa aula é especialmente só para resolver exercícios. Vamos à aula. Muito bem, o primeiro exercício é um exercício da apostila, link da apostila está aí na descrição, página 37, exercício número 1, a letra C da apostila. Eu quero a resistência equivalente desse circuito. Muito bem, quais são os passos recomendados na aula teórica para que você abrisse um circuito complexo? Passo número 1, reconhecer os terminais de entrada e saída da corrente elétrica. Normalmente esses pontos já vêm no circuito, como por exemplo A e B. Entra em A, sai em B ou vice-versa, isso não importa. Segundo passo, dar nome a todos os nós. Isso é fundamental. Detalhe, A e B não são nós, mas como são terminais de entrada e saída, você vai considerar como se fosse. E aí você vai nomear todos os nós no interior do circuito. Esse ponto é A, fio liso, ponto A se transfere para cá, isso é nó, é A. Chegando aqui, você tem que verificar todas as saídas. Tem resistor, não tem resistor. Esse ponto é nó, repare. A presença do fio liso traz o ponto A para cá. Chegando aqui, resistor. Acabou-se o A. Vai lá no ponto B. Tem resistor, ele não passa para cá. Detalhe interessante, olha só. Aqui era fio liso, o A passou. Aqui a presença do resistor impede a passagem do B. Muito bem, esse ponto é nó. Não pode ser mais nem A, nem B. Vou chamar de quê? C. Deu nome, analise todas as saídas. Tem resistor. Esse ponto é dobra de fio, não é nó, portanto não considera. Pronto, todos os nós estão desenhados. Próximo passo, você vai abrir o circuito da seguinte maneira. A, B e o C no meio. Atenção, não coloque pela ordem A, B, C. Observe que A e B são extremos. Então, A e B tem que estar nos extremos do circuito. Isso é fundamental, senão vai dar errado. Qualquer outro nó que você tiver tem que vir entre A e C. E agora você vai ligar resistor com resistor. Repare, de A para C, 12 ohms. Liga ele, 12 ohms. Vem aqui e risca ele. Repare que esses dois estão em série ligados de A para A. Resistores ligados a nós de mesmo nome não funciona. CC neles, curto-circuito, você não vai ligar. 8 ohms, ligados de A para C. A para C, 8 ohms. Atenção, não pode colocar emendado. Ou você vai desenhar um novo por cima ou por baixo, paralelo. Então, de A para C, 8 ohms, vim por baixo. 8 ohms. Liguei ele, risquei ele. 4,2 ohms, de C para B. C para B, 4,2 ohms. Liguei ele, risquei ele. Muito bem, fechou. Veja que eu liguei todos os resistores, esses dois estão em curto-circuito. Esse circuito equivale a esse daqui, esquematicamente. Beleza? Daqui você observa que esses dois estão em paralelo. E aí você vai fazer para eles produto pela soma, 12 vezes 8 dividido por 20. Por 4 vai dar 2, por 4 vai dar 5, 12 por 5 dá 2,4, 2,4 vezes 2, 4,8. Ou seja, o circuito fica assim, 4,8 ohms, e aqui o de 4,2 que eu não pude fazer nada.
Os pontos A e B aqui se encontram. E repare que esse ponto aqui, que era C entre A e B, deixou de ser nó. O objetivo do exercício é que você vai eliminando os nós do meio até sobrar somente A e B. E agora você observa que esses dois resistores estão em série. Em série você soma, logo a resistência equivalente desse circuito, 4,8 mais 4,2, isso dá 9 ohms. Essa é a resistência equivalente. Beleza? Primeiro exercício resolvido. Vamos a mais um. Próximo exercício ainda na página 37, a letra E agora. Vamos à resistência equivalente desse circuito. Observe aí o exercício. Muito bem, quero a resistência equivalente. Primeiro passo mais uma vez, todos os nós. Dar nome a todos os nós. Vamos lá. Ponto A, terminal de entrada, fio liso, não tem nada ligado, esse ponto é nó, vamos chamar de A. Tem resistor, não tem resistor. Atenção, moçada, essa voltinha do fio aqui significa que esse fio não toca nesse. Se tocasse, ele passaria reto, esse ponto seria nó. No caso, como ele passa por cima da voltinha, esse ponto aqui não é nó. Fundamental isso. Isso é convenção, adote. Muito bem. Então aqui é fio liso, esse ponto é nó, ele é A, o fio liso traz o ponto A para cá. Chegou aqui, tem resistor, acabou o A. Antes de começar a dar nome aos nós do meio, vai lá no terminal de saída B. B, fio liso, é nó, é B. Tem resistor, acabou o B. Repare o seguinte, esse ponto aqui é nó. Não pode ser nem A nem B, vou chamar de C. Tem resistor, acabou o C. Muito bem, todos os nós do circuito estão nomeados. Vamos abrir. O que você faz agora? Ponto A, ponto B nos extremos sempre e o C no meio. Beleza? Vamos lá, ligando um por um. De A para C, 10 ohms, ligue ele, risque ele. De C para A, 40 ohms, C para A, paralelo, ou por baixo ou por cima, tanto faz, 40 ohms, ligue ele, risque ele. De C para B, 8 ohms, C para B, 8 ohms, ligue ele, risque ele. Repare, moçada, vai ligando um por um. B para A, mais uma vez, B para A, 80 ohms, B para A. Atenção, é de B para A, eu não posso emendar aqui. Ou eu vou lá por cima, ou eu venho aqui por baixo. Vamos por cima agora. B para A, 80 ohms, ligue ele, risque ele. 20 ohms, de A para B, A para B. Atenção, você poderia colocar aqui por baixo? Poderia, só que às vezes gera confusão, se você não consegue enxergar quem está em série e quem está em paralelo. Já que você pôs 80 ohms de A para B por cima, coloque esse de 20 ohms de A para B também por cima, ficando assim, ó. 20 ohms, liguei ele e risquei. Beleza? Muito bem, o que você observa aqui? Observa o seguinte, esses dois estão em paralelo. Posso trabalhar os dois primeiro. E esses dois também estão em paralelo. Posso trabalhar também ao mesmo tempo. O único que não dá para fazer nada por enquanto é esse cara. Deixa ele guardado. Repete o circuito. A, C, B. Observa o seguinte, 10 e 40 em paralelo. Produto pela soma. 10 vezes 40 dividido por 50. 0, 0, 40 por 5 dá 8. Ou seja, esses dois viram um só de 8 ohms. Ligue ele aqui e já risca aqui. C para B, 8 ohms, liga ele, 8 ohms, não deu para fazer nada, já risca também. E agora observe, 20 e 80 em paralelo, de A para B. Produto pela soma, 20 vezes 80, dividido por 100, que é a soma. 0, 0, 0, 0, 2 vezes 8, 16. Esses dois viram um só de 16 ohms, ligue ele aqui. Moçada, repare mais uma vez, olha o ponto C, deixou de ser nó. Tira ele daqui, não preciso mais dele. Repare, esses dois resistores estão associados de que forma? Em série. E esse em série fica em paralelo com o outro de 16 por cima. Ou seja, esse circuito fica assim. A, B, A para B 16 ohms,
E agora A para B, 8 e 8, 16 ohms também. Ou seja, dois resistores de 16 em paralelo. Resistência equivalente, dois iguais, o que você faz? Pega um resistor e divide pelo número de resistores iguais. Como são dois, 16 por 2, 8 ohms. Essa é a resistência equivalente desse circuito. Bela questão, beleza? Vamos a mais um exercício, página 38 agora, letra G de gato. Ele pede novamente a resistência equivalente. Muito bem, moçada, já vai pegando o jeitão. Observe mais uma vez, dar nome a todos os nós. Ponto A, ponto B, partindo de A, é nó, não tem resistor, é A. Tem resistor, acabou o A. Vai no ponto B, nada de dar nome aos nós no meio antes de passar pelo B. A e B sempre. Tem resistor, acabou o B. Agora, cuidado para você não fazer, digamos assim, eu vou começar com o C aqui, vou para D lá. Depois, na hora que você for colocar, normalmente a gente coloca em ordem alfabética, com exceção de A e B. Então eu recomendo que você volte novamente ao terminal de entrada e vai fazendo uma busca em direção a B. Observe que esse ponto é nó, não pode ser nem A nem B, eu vou chamar de C. Observe, C tem resistor, acabou o C. Esse ponto é nó, não pode ser nem A, nem B, nem C, vou chamar de quê? D. Tem resistor, acabou o D. Observe que esse ponto é nó, não pode ser nem A, nem B, nem C, nem D. Então, vou chamar ele de E. Ponto E. Observe, resistor, acabou-se o E. Sempre assim, coloca o nó e analise todas as saídas. Cuidado, o fio liso leva o nó para outro ponto. Você vai se confundir se não fizer isso. Esse ponto não é nó, é dobra de fio, então acabaram-se os nós. Muito bem. Ponto A. B? Não. B é extremo. A e B são os terminais. Então esse é o ponto C, D, e tem mais um que é E. Repare uma coisa. Eu coloco os pontos e nunca ligo um fio entre eles, sempre deixando aberto. Agora vamos ligar um por um. A para C, 2 ohms, ligue ele, risca ele. C para E, 4 ohms, C para E, não passe por cima do D, coloque aqui por baixo. 4 ohms, C para E, ligue ele e risque ele. C para D, 2 ohms, C para D, 2 ohms. Liga ele, risca ele. D para E, 4 ohms, D para E, 4 ohms. Vai ligando um por um. 4 ohms, D para E, ligou, riscou. D para E novamente, repare que esses dois estão em série, ligados de D para E. D para E, mais um de 4 ohms. Ficou paralelo. Ligou, riscou. 4 ohms de A para E. A para E, 4 ohms. Faz mais um paralelo aqui. 4 ohms de A para E. E finalmente de B para E, 1 ohms. De B para E, 1 ohms. Ligou, riscou. Todos os resistores foram colocados lá. Esse é o circuito esquemático desse cara. O que você observa aqui? O que dá para fazer em primeiro lugar? Repare, esse 2 está ligado em série com aquele grupo que está misturado, não posso fazer nada por enquanto. Esse 4 está em paralelo com tudo isso aqui que está acima, também não dá para fazer nada. A única coisa possível aqui, por enquanto, são estes dois. 4 e 4 em paralelo. Moçada, eu já vou fazer uma coisa aqui para não esticar muito o exercício. Repare que 4 e 4 está em paralelo, vai dar um de 2. Esse de 2 vai ficar ligado em série com esse outro de 2, que também vai dar 4. Então o circuito já vai ficar assim, ó. A, C, D, E, B novamente. Esse de 2 continua aqui, 2 ohms. Esse de 2 continua aqui, 2 ohms. E agora 4 e 4 dá 2, de D para E, 2 ohms. Esse de 4 está de C para E, observe,
4 ohms. Lá tem um de 1 ohm de E para B, continua guardadinho lá. E esse aqui de A para E, 4 ohms. Como eu disse, esses dois estão em série. O ponto D deixou de ser nó, pode jogar ele fora. E aqui você tem esses dois em série. E aí, mais uma vez, 2 e 2 em série vai dar 4, que fica em paralelo com 4. Então, esse circuito vai se reduzir a isso aqui, olha. A, C, E e B. Então, nós temos 2 ohms aqui. Aqui vira 4 ohms. Está ligado em série esses dois. Aqui nós temos 4 ohms. De E para B, 1 ohm. E finalmente de A para E, um de 4 ohms. Repare que é um processo bem trabalhoso. Isso a gente ainda não está fazendo o quê? Jogando corrente elétrica. É muito comum ele no circuito original dar uma corrente elétrica aqui no meio e você tem que ir fazendo tudo isso para retroceder jogando as correntes elétricas em cada um. Então o exercício sobre associação de resistores mista, dependendo da situação, pode ficar bastante confuso. É normal. Aqui nós temos 4 e 4 em paralelo, que vai virar 2. E o circuito fica assim, olha. Vou trazer para cá agora. A, C, E, B. 2 ohms de A para C. Esses dois, paralelo 4, 4, vai virar um só de 2 ohms. O de 1 ohm de E para B está lá, continua quietinho, guardado por enquanto. E de A para E, 4 ohms. Mais uma vez, repare que C deixou de ser nó. Pode riscar ele. Tire ele daqui. Esses dois ficam em série. O que você faz? Soma. Logo o circuito fica assim, olha. A para E, 4 ohms. A para E por baixo, 4 ohms. Esse é o ponto E. E de E para B, 1 ohms. Olha a sequência desse circuito. Beleza? Agora aqui está fácil. 4 e 4 virou 1 de 2. Aqui nós temos 1 de 1 ohm. Logo a resistência equivalente desse circuito. Insere esses dois. 3 ohms. Essa é a resistência equivalente da questão. Beleza? Muito bem, agora eu vou selecionar um exercício que você tenha corrente elétrica para começar a distribuir. Tem outros exercícios na apostila sobre esses circuitos, então eu recomendo que você tente fazer agora sozinho, beleza? Eu vou fazer um com corrente elétrica. Muito bem, o primeiro exercício selecionado para poder trabalhar com distribuição de corrente elétrica e até mesmo voltagem é o exercício 4 da página 42 do Mackenzie. Ele fala o seguinte: no trecho de circuito elétrico acima ilustrado, a tensão elétrica entre os pontos C e D mede 240 volts. Ou seja, os extremos agora são C e D, normal, e eu apliquei aí uma DDP de 240 volts. Maravilha. Nessas condições, os instrumentos voltímetro e amperímetro, voltímetro mede voltagem DDP e amperímetro mede amperagem corrente elétrica. Falaremos disso em medidores elétricos. Faça o seguinte, é como se eles não existissem. Simplesmente calcule a DDP, calcule a corrente do resistor e indique a leitura do aparelho. Não tem nenhuma alteração no circuito, ok? Eles são considerados ideais e acusam respectivamente medidas. Ele quer saber a leitura do voltímetro e do amperímetro. Repare que o exercício tem uma coisa interessante. Olha só, não está difícil, não precisa abrir o circuito. Esse ponto é C, aqui a nó é C também, tem resistor, tem resistor, tem resistor. Acabou-se o C. Esse é o ponto D. Tem resistor, tem resistor, tem resistor. Lembrando que aqui é um nó, mas a presença do aparelho não muda em nada o circuito. Isso é voltímetro. O voltímetro ele tem uma resistência infinita para não passar corrente elétrica. Né? Infinita é que eu digo muito grande. Mas a gente considera que não passa corrente elétrica por ele. Ele só mede a voltagem e não influencia em nada no circuito. Repare que nós temos 3 ramos ligados de C para D. Aqui nós temos um resistor de 160 ohms. Aqui nós temos uma associação de 2 resistores em série, em paralelo com esse cara.
E aqui nós temos outro ramo de C para D, onde esses dois caras estão em série, mas no conjunto ligado em paralelo com esse cara. Detalhe importante, se C para D é a voltagem de 240 volts, então eu tenho 240 volts nesse resistor, 240 volts nesse resistor dividido em duas partes, e 240 volts nesse ramo também dividido em duas partes, uma vez que eu tenho dois resistores em série. A única coisa que dá para calcular direto, sem nenhum trabalho, é a corrente elétrica nesse resistor, uma vez que ele está sozinho ligado de C para D. Então nele basta jogar URI, U de C para D, igual a R vezes I. Um detalhe, tá? Se você quisesse, não se esqueça que tem uma corrente elétrica I entrando aqui e que ao chegar nesse nó, ela se divide I1, I2 e I3. Isso você pode pensar. É interessante. No caso desse resistor, a nossa corrente é I2. E ela já está prontinha para ser calculada. A DDP nesse resistor é 240, que é igual à resistência que eu tenho, que é 160, vezes I2. Daqui eu já calculo a leitura do amperímetro. Ou seja, 0, 0 cortou, I2 vai ser igual por 8 dá 3, por 8 dá 2, I2 igual a 1,5 amperes. Essa é a corrente elétrica no amperímetro. É a nossa primeira resposta. Agora vamos à voltagem no voltímetro. Repare que o voltímetro está ligado ao resistor de 60 ohms. Então eu devo jogar URI nesse cara para achar a DDP dele. Detalhe, moçada, C para D é 240 volts. Tem um detalhe, esses dois estão em série. Não se esqueça que em série a voltagem é dividida proporcionalmente aos resistores. Então o que você tem que fazer em primeiro lugar aqui? Pega esses dois resistores, soma os dois, joga URI para achar a corrente elétrica I1 que entra lá. Então você vai jogar mais uma vez U de C para D igual a R vezes I1. U de C para D eu tenho é 240. A resistência equivalente aqui é a soma dessas duas, elas estão em série, então é 120 com 60, isso dá 180 ohms vezes a corrente 1. Por 0, por 6 vai dar 4, por 6 vai dar 3. Daqui eu tiro que a corrente I1 ela é igual a 4/3 de amperes. Agora, de posse dessa corrente, eu volto a jogar URI só nesse resistor, porque eu quero só a DDP dele. Vamos chamar essa DDP dele de U. E esse U, moçada, ele é parte dos 240, ele não é os 240. 240 é de C para D. Ou seja, essa DDP é dividida uma parte para esse cara, outra para esse cara na associação em série. Vamos achar essa parte. Mais uma vez, URI, corrente é I1, só que agora é o resistor único de 60 ohms. Ou seja, a DDP dele vai ser a resistência, que é 60, vezes a corrente, que é 4/3. Isso dá uma DDP de 60 por 3 dá 20, vezes 4, 80 volts. Essa é a DDP no resistor de 60 ohms. Olha que interessante. 240 volts em todo o ramo CD. Esse cara pega 80 volts para ele. Se você fizer 240 menos 80, o que sobra? 160. Esse cara fica com 160 volts dos 240. 160 para esse, 80 para esse, total 240. A mesma coisa aconteceria aqui embaixo, mas como não foi pedido nada aqui para baixo, a gente não vai calcular por enquanto. Então a resposta do exercício é: voltagem desse voltímetro, 80 volts. Corrente nesse amperímetro, 1,5 amperes. A alternativa que tem isso aí é a letra E, 80 volts e 1,5 amperes. Fechou o exercício, beleza? Muito bem, o próximo exercício é um exercício da Unesp, está na página 53, é o exercício 13, página 53. Ele fala o seguinte: tem um trecho de uma instalação elétrica, 3 resistores ômicos idênticos quer dizer que eles são iguais, e de resistência igual a 80 ohms cada um. Então, cada resistor 80 ohms está aí. São ligados como representado na figura. Por uma questão de segurança, a maior potência que cada um deles pode dissipar separadamente é de 20 watts. Ou seja,
a potência que cada um pode dissipar é de 20 watts. Dessa forma, considerando desprezíveis as resistências dos fios de ligação entre eles, a máxima diferença de potencial em volts que pode ser estabelecida entre os pontos A e B do circuito, sem que haja riscos, é igual a... Esse exercício é perigoso, pelo seguinte: se ele diz que a máxima potência que cada um desses resistores pode dissipar por questão de segurança, nós temos um probleminha. Aquilo que você viu lá na associação em série, quando eu mostrei para vocês, em que as lâmpadas brilhavam menos ou mais, está relacionado à voltagem recebida por elas. A coisa funciona assim. Se você pegar uma lâmpada de 110 volts, ela foi fabricada para ser ligada em 110. Ligar uma tomada de 110, ela vai funcionar nominalmente. A gente chama isso de nominal, porque veio direto das especificações do fabricante da lâmpada. Se você pegar essa lâmpada de 110 volts e ligar numa tomada de 220 volts, ela vai brilhar intensamente durante décimos de segundo e vai queimar. Por que ela queima? O filamento rompe devido ao efeito térmico exagerado de 220 volts. Atenção, a lâmpada não explode, ela não é bomba, ela simplesmente queima, rompe o filamento devido à alta voltagem. Se você pegar uma lâmpada que foi preparada para 220 volts e ligar numa tomada de 220, ela vai receber o brilho nominal, vai funcionar normalmente. Se você pegar a lâmpada de 220 volts e ligar numa tomada de 110, ela vai receber o 110. Só que ela, para funcionar nominalmente, precisaria receber 220, recebeu só 110. Então o que vai acontecer? Ela vai brilhar abaixo do desejado, do nominal dela. Então, você pode ligar aparelhos de uma determinada voltagem em tomadas diferentes, desde que você ligue numa voltagem abaixo daquela que ela foi fabricada. Ela não vai queimar, vai brilhar abaixo do normal. Se você fizer o contrário, você queima o aparelho. Isso é importante. O que acontece aqui? Por questão de segurança, cada lâmpada dessa não pode dissipar mais do que 20 watts de potência. E aí nós temos um problema. Essas duas estão em paralelo, que estão em série com essa. Se eu colocar 20 watts para essa, 20 watts para essa, isso já vai dar uma, digamos assim, uma voltagem aqui dentro e já vai gerar uma corrente elétrica nesse cara e nesse cara, serão correntes iguais. Repare que essa corrente elétrica ela é necessária para dar os 20 watts de potência e aí temos um problema. Se você fizer essa situação, essa lâmpada vai receber a corrente desse cara, mais a desse cara, vamos supor que seja I e I, e aqui vem 2I. 2I passando nessa lâmpada vai gerar nela uma potência acima daquela que é a chamada potência de segurança. Então não são esses dois caras que são, digamos assim, os definidores das condições do exercício, e sim esse cara aqui. Então eu vou jogar uma potência de 20 watts para esse cara. Repare que eu tenho a potência e a resistência. Então eu posso calcular a corrente elétrica que vem aqui. Essa corrente vai ser importante porque ela veio dessas duas lâmpadas. Tem uma entrada total I aqui. Ela vai se dividir em duas partes. Então eu primeiramente preciso dessa corrente. Se eu pegar essa corrente, a potência vai ser igual a R vezes I ao quadrado, a equação do PRI. Lembra? Lá na aula de resistores. Potência 20, resistência 80, vezes I ao quadrado. Corta o zero com zero, aqui vai dar 1, 4I ao quadrado. I ao quadrado igual a 1 quarto. Essa corrente elétrica dá a raiz de 1 quarto, que dá meio, 0,5 amperes. Essa é a corrente elétrica nesse cara. Se a corrente elétrica nesse cara é 0,5 amperes, então eu tenho aqui 0,25 amperes e aqui eu tenho 0,25 amperes. Lembrando que aqui vai entrar os meio amperes. Entra meio, 0,25, 0,25, meio, saiu no ponto B. Agora que eu tenho essa corrente elétrica de cada resistor desse, eu já posso calcular, por exemplo, a DDP aqui dentro. Posso jogar na equação do Uri. Eu posso fazer isso de forma individual, cada resistor, eu posso fazer a equivalente, tanto faz.
Se eu fizer de forma individual, eu vou ter DDP, vamos chamar essa DDP aqui dentro de 1. 1 vai ser igual a resistência 80 vezes 0,25. Daqui eu tiro que 1 é 80 por 0,25, isso dá 20 volts. Ou seja, a DDP aqui dentro, ela é de 20 volts. 20 volts me garante 20 watts de potência em cada resistência e me garante também a corrente elétrica de 0,25 amperes. E agora eu tenho que calcular a DDP desse cara que eu vou chamar de U2. Nele eu tenho várias opções. Eu tenho a corrente I, que é meio, eu tenho a potência, que é 20, e tenho a resistência. Então eu posso escolher. Posso jogar no pio, por exemplo. A potência nele é 20 watts. A corrente elétrica é meio amperes vezes U. Isso aqui vai dar um U de 40 volts. Essa é a DDP U2 nesse resistor aqui. Moçada, detalhe importante, tá? A DDP entre os pontos A e B, ela está calculada. Ela é a soma de o 1 mais o 2. A DDP que veio para esse cara, mais a DDP que veio para esse. Como o 1 é 20 e o 2 é 40, essa DDP é de 60 volts. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra coisa muito importante. Esse cara dissipa os 20 watts. Esses caras vão dissipar os 20 watts? Não vão. Eles vão dissipar uma potência menor. O exercício não pede, mas eu vou calcular para você poder ver. Se você jogar pio ou PRI aqui, tanto faz, você vai ter a potência que cada um dissipa. Por exemplo, vamos jogar pio. Potência seria a corrente elétrica 0,25 vezes a DDP, que caiu aqui dentro, que é 20 volts. Isso vai dar uma potência 0,25 vezes 20, 5 watts. Olha só que interessante. Cada resistor desse dissipa apenas 5 watts. Quem foi o definidor das condições do exercício foi esse cara, uma vez que o máximo que eu posso ter é 20 watts. Lembre-se que se eu tivesse feito o contrário, ou seja, jogado 20 watts aqui, 20 watts aqui, a corrente aqui faria com que a potência desse cara fosse maior. Você pode fazer o exercício ao contrário para poder enxergar isso. Beleza? Logo, a resposta desse exercício, letra E, bela questão. Muito bem. Fechamos então essa aula de resolução de exercícios sobre associação de resistores. O assunto é complexo, requer bastante treino, muita resolução de exercícios para poder pegar o jeitão da coisa. É um dos assuntos que mais cai no vestibular e também é um assunto que o pessoal costuma ter um pouquinho de dificuldade. Recomendo que você resolva bastante exercícios e caso você ache necessário, vai aí, faça comentários, eu posso gravar mais uma aula aqui resolvendo mais exercícios. Ok? Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link. Não se esqueça, link da apostila está aí na descrição. Por hoje é isso, grande abraço.